E de onde vêm essas definições intuitivas? Naquele livro Gabi, o Douglas Hofstadter fala a respeito dos ciclos estranhos. E o que é um ciclo estranho? Eu tenho um vídeo a respeito, né? Depois vocês conferem lá. Mas ciclo estranho é um ciclo em que ele é a origem dele mesmo, porém, toda vez que esse ciclo se completa, há uma pequena alteração. Caso não haja nenhuma alteração, então a gente chega numa situação completamente estável, né? Completamente parada. Mas vamos pensar que existe reprodução. Ao final de um ciclo, existem filhos, né? Esses ciclos filhos, se eles forem exatamente iguais, eles vão povoando, até acabar todos os recursos. Pode ser que seja acabar todo o espaço, até acabar todo o alimento, e aí ficam todos iguais, né? Mas em se supondo que existem pequenas diferenças entre os filhos, então a chance é que na reprodução, aquelas que têm uma diferença um pouquinho pior deixem poucos descendentes, ao passo que aquele ciclo que é melhor naquele ambiente vai deixar mais descendentes. Então, no longo prazo, vai povoar daqueles que são mais aptos. Beleza. Agora, se somarmos a isso também um risco de morte, seja lá por qualquer motivo, então, no longo prazo, o provável é que aqueles ciclos que deixam uma descendência um pouquinho pior acabem sendo extintos, né? Então, beleza, eu mostrei aqui o que é um ciclo estranho e mostrei que no contexto da seleção natural, a tendência é que alguns ciclos, aqueles mais aptos, acabem se sobressaindo, se sobrepondo em relação a outros. E é bem interessante porque como definir a aptidão? O meu pai, Gustavo Golo, até fez uma fórmula incrível descrevendo o que é aptidão justamente em relação à sobrevivência, né? Então, a aptidão está definida em relação a quantos descendentes nós temos. Mas beleza, uma super digressão a respeito dos ciclos estranhos, né? Por que isso tudo? Porque, segundo Douglas Hofstadter, nós podemos entender o pensamento como um ciclo estranho, que se vale da recursividade. Em qualquer pensamento meu, recorre a outras experiências, recorre a outros aprendizados, recorre a reflexões anteriores. Então é recursivo. Só que esses outros conceitos, eles recorrem a outros conceitos, que recorrem a outros conceitos. Ao passo que se eu fizer uma reflexão muito profunda, eu acabo alterando aquilo sobre o qual eu estou pensando, mas aquilo sobre o qual eu estou pensando acaba definindo outras coisas nas quais eu acredito. Então, o pensamento é um ciclo estranho. Um pensamento é um ciclo depois do qual há uma alteração. E nesse sentido, a gente pode entender que aquelas crenças que nós temos hoje, elas são produto da seleção natural dentro da nossa própria cabeça. Então, aquilo no qual a gente acredita é o mais apto. E se pensarmos em termos de sociedade como um todo, se dá isso também. Os conceitos eles vão passando de pessoa para pessoa. Na medida em que eles passam, eles têm uma pequena alteração às vezes. E essa pequena alteração é uma maneira de entender um pouquinho diferente. Aí cada pessoa faz sua própria reflexão. Então, o ciclo estranho do entendimento não precisa estar restrita a uma única pessoa, pode estar numa sociedade. Todo esse mecanismo que eu falei de seleção natural se dá para os conceitos, né? Então, os conceitos são unidades replicadoras. Todas essas ideias, mesmo assim, uma coisa muito grande, tipo a religião católica, são, na linguagem do Gustavo Golo, né, meu pai, sistemas replicativos. Mas um sistema replicativo de um tipo especial, porque é um sistema replicativo que se dá na cultura. E esse tipo de sistema replicativo tem um nome, dado pelo biólogo e filósofo Richard Dawkins. Esse é um meme. Então, sabe aquelas piadinhas de internet? São memes, são replicadores. Mas não é apenas aquelas piadinhas que são memes. Uma teoria científica é um meme, ou uma superstição é um meme, uma palavra é um meme, né? Quem explora muito isso é o Daniel Dennett, né? O Daniel Dennett explica o surgimento da consciência a partir de sistemas replicativos, que são os memes, mas não exclusivamente os memes. Também
a partir dos genes. E o que são os genes? São como os memes que eu acabei de explicar. Só que ao invés deles serem feitos de cultura, eles são uma receita biológica, né? Eles são de ácido desoxirribonucleico, né? Do DNA. E o Daniel Dennett acaba lançando essa explicação do surgimento da consciência, na qual o nosso DNA, quer dizer, os nossos genes, são selecionados em função dos memes. É uma coisa recíproca, porque os memes também são selecionados conforme o nosso hardware, né? O nosso hardware é o nosso cérebro e a receita do hardware está nos genes, que é uma coisa biológica. Então o Daniel Dennett apresenta essa explicação, da qual eu sou adepto. Os genes são selecionados em função dos memes e os memes são selecionados em função dos genes, né? Uma evolução concorrente ali, na qual uma interfere na outra. Isso tudo para dizer que a gente tem definições intuitivas. E essas definições intuitivas, elas são recursivas, são frutos de ciclo estranho, elas se alteram e não tem uma origem mágica, né? Não tem origem metafísica, não tem uma origem assim sobrenatural, né? Tudo pode ser explicado a partir da evolução. Mas enfim, eu estou explicando aqui na linguagem do português, a linguagem do dia a dia, uma comunicação, né? Tipo, a folha é verde, para mostrar como se dá algo similar na matemática, quando a gente tem uma fórmula.